Amados, você que está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no Salmo de número 92. Salmo 92, nós vamos ver os versículos 4 e 10. Essa semana nós tivemos mais um café dos pastores aqui da cidade. Nós estamos à frente desse projeto do Conselho de Pastores. Deus tem nos agraciado muito, pastores de diversas denominações têm estado conosco, e essa semana nós tivemos a oportunidade de estar ali na igreja do Bola de Neve. Tempo gostoso ali com os irmãos, com os pastores, prefeito, vereadores, enfim, todo mundo ali. E esteve conosco um pregador, um pastor, o nome dele é Dan Duque. Quantos aqui já ouviram falar desse pastor? Alguns já ouviram falar, né? Ele é um homem que já foi muito usado por Deus, inclusive aqui no Brasil. Ele é mentor de algumas pessoas, como Antônio Cirilo, me parece que é o David Kinlan e mais alguns outros. E ele tem uma palavra assim muito pastoral, muito gostosa, e ele ministrou alguns assuntos para os pastores. Foi assim um mover bem gostoso. E eu peguei uma parte do que ele ministrou, orei, busquei a palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Eu quero ler, então, o Salmo 92, o versículo 4 e o versículo 10. A palavra de Deus nos diz nesse texto assim: pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos, exulto nas obras das tuas mãos. Pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos, eu exulto nas obras das tuas mãos. O versículo 10 do mesmo salmo diz: tu exaltaste o meu poder como o do boi selvagem, eu fui ungido com óleo fresco. O tema do que nós queremos compartilhar com você é exatamente essa frase: óleo fresco, óleo de alegria. Amados, se nós lermos para a nossa introdução esse salmo, o primeiro versículo dele diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Você vai encontrar na maioria dos salmos essa estrutura: gratidão a Deus, luta e angústia sendo reconhecida, clamor a Deus e gratidão novamente pelo livramento. Quando nós lemos bom é render louvores a Deus, ficamos com a impressão que o escritor desse salmo, seja Davi ou seja outro escritor, estava num momento muito sossegado da vida dele, estava num momento muito tranquilo da vida dele. E achamos que quando vemos uma pessoa exaltando, louvando a Deus, glorificando a Deus, automaticamente pensamos: tudo está bem na vida dessa pessoa ou desse autor. Será? Se você olhar um pouco a história dos nossos dias, dos últimos séculos, algumas das canções mais ungidas, mais abençoadas que nós cantamos nos cultos, se você for ver a circunstância que aquilo foi composto, que aquele compositor escreveu aquilo, invariavelmente você vai encontrar pessoas passando por tribulações, por angústias terríveis, angústias de morte, dificuldade. Mas essas pessoas descobriram algo em Deus, e quando elas passam por dificuldade, elas conseguiram enxergar Deus, conseguiram exaltar o nome do Criador. Amados, isso faz toda a diferença na sua e na minha vida. Conseguir reconhecer a mão de Deus em nosso meio, mesmo em momentos de adversidade. Ah, mas então a vida é só adversidade? Não, a vida não é só adversidade. Mas na vida nós passamos por adversidades. Primeiro, saiba que ela vai passar. Amém, amados? Ela vai passar. Imagine esse testemunho que nós ouvimos, né? Imagine, 20 e tantos anos sofrendo influência de drogas, de álcool, e agora está aqui em pé, fortinho, rechonchudinho, feliz, falando do emprego, falando da libertação, da paz, do grupo familiar, disso, daquilo. Não é maravilhoso? Você percebe que vai passar? Mas enquanto você está passando, como que você tem vivido? Como que você tem se sustentado? No que você tem se agarrado? A Bíblia diz nesse salmo: bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para esse salmista escrever isso, ele descobriu algo em Deus, e nós queremos aprender sobre isso nessa noite. Voltando ao versículo 4, portanto, do Salmo 92, ele diz assim: tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos. Amados, nós precisamos aprender
que existe uma alegria diferente da alegria que o mundo propõe. A alegria que o mundo propõe, ela é como o vinho do casamento de Caná da Galileia. Ela acaba, ela é passageira. Não, pastor, mas foi feriado agora, e foi legal, porque eu fiz isso, eu subi a montanha, eu desci a montanha, eu entrei no mar, eu subi no mar, eu engoli o mar, eu fiz tanta coisa. A alegria desse mundo, ela é passageira. Mas a Bíblia está dizendo que existe uma alegria que ela vem do próprio Deus. Aleluia. É uma alegria diferente, porque a Bíblia diz que é Ele quem dá essa alegria ao seu coração. Aleluia. Nós tivemos uma experiência terrível, angustiante, nesses últimos 2 meses, na verdade, nos últimos 10 meses, na Comunhão Cristã de Curitiba, um casal de líderes queridos, amados. Já tem uma filha, e a esposa então ficou grávida, e durante a gestação o médico foi literalmente tocando o terror na vida dela, do casal, porque os exames mostravam que iria nascer uma criança totalmente defeituosa. Ele diz: olha, essa criança vai faltar esse órgão, essa criança vai estar, o rosto está torto, essa criança é isso, mas olha, foi assim. E o casal ali, firme, cremos no que a Bíblia diz, não no que o médico diz. E de vez em quando, né, alguns médicos, amamos eles e todos eles, né, mas às vezes eu fico olhando para esses crentes, mas é povo doido, meu. Estou mostrando o exame aqui, ó, e eles ali, crendo na palavra de Deus, sabendo que havia problema sim, mas ao mesmo tempo crendo na palavra de Deus. A criança nasceu, 95% do que foi predito acerca da criança não aconteceu. Uma criança bonitinha, bochechudinha, do jeito dessas crianças aqui na frente. A criança nasceu, ela precisou de alguns cuidados, e ela ficou 35 dias, então, hospitalizada, e o casal firme, desfrutando da alegria que Deus dá. A criança no hospital, mas Deus alegrando o coração. Cada pessoa que vinha falar com eles, eles consolavam. A última quinta-feira, na semana anterior, o Pio fez uma reunião com novos líderes ali na igreja, e daqui a pouco entrou o casal. E estava todo mundo na expectativa. Perguntaram: como está o nenê? Olha, acabamos de vir do hospital e ela precisou fazer uma alimentação parenteral. Ela teve uma infecção. O médico disse que é muito grave. E como vocês estão? Estamos firmes com Jesus. Existe uma alegria que não se explica. É uma paz que não se explica. A criança, ela faleceu sexta-feira passada. E toda aquela dor, enfim, quem tem filhos, que é a maioria aqui, ou você tem ou já foi filho, e é filho, então você sabe o que é isso, né? E todo mundo assim aflito: e agora? O que vai ser desse casal? Ontem encontrei o marido desse casal, dei um abraço nele. Como vocês estão? Estamos firmes com Jesus. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Amados, existe uma alegria diferente do que o mundo dá. Essa alegria traz uma segurança ao seu coração e uma confiança absoluta de que Deus está no controle da sua casa, da sua vida, da minha e da sua vida. A Bíblia chama essa alegria de um óleo de alegria. E esse óleo, sabe quem é? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. E a Bíblia diz: tu, ó Deus, me alegras com os teus feitos. Irmãos, a base da alegria que Deus nos dá é olhar a obra de Deus. O texto diz: Deus, o Senhor me alegra com os teus feitos. E eu me alegro nos teus feitos. Você já percebeu que aquilo que você faz normalmente desaparece rápido, mas o que Deus faz é permanente, é para sempre, é eterno, é duradouro? Veja alguns textos que a Bíblia nos fala das obras de Deus. A verdadeira alegria, portanto, vem de Deus. A verdadeira alegria está nos feitos de Deus. Eu preciso, portanto, conhecer e reconhecer os feitos de Deus na minha vida, em nosso meio. A Bíblia diz, por exemplo, no Salmo número 8, versículo 3. Coloca lá para nós, por gentileza. Salmo 8, versículo 3. A Bíblia diz: quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Amados, isso é obra de Deus. E a Bíblia me ensina que eu preciso começar a reconhecer isso.
Você já esteve, provavelmente já, num dia de angústia, de luta, de tristeza, introspecção, talvez algo no físico, talvez algo na família, talvez nas finanças, no ministério, em alguma área. E você está ali quase sucumbindo na sua fé. De repente você ergue os olhos e contempla os céus. Por exemplo, é um pôr do sol mais lindo que outro que temos tido nesse nosso verão aqui de abril. É impressionante. E você olha e dá uma paradinha. Espera lá, Deus, foi o Senhor que fez isso? Fui. Todo dia o Senhor faz esse pôr do sol? Todo dia. Deus, eu me alegro nos teus feitos. Não importa a circunstância pela qual você e eu estejamos passando. Me lembro muito bem de um professor que nós tínhamos lá no começo da FATEM, 1996, o professor Vilmar. Era um pastor, casado, com filhos, e ele, na sua infância, não sei precisar, mas entre 7 e 10 anos de idade, ele ficou cego. Uma criança normal, e ele ficou cego. Ele e o irmão dele. A vida passou, crente, virou pastor, casou, teve filhos, e era o nosso professor da ITM lá em 1996, completamente cego. E ele mesmo fazia muita brincadeira com ele mesmo e tal, e orávamos, cada vez orávamos. Ele dizia, Vilmar, e daí? Eu creio que um dia vou voltar a ver. Enquanto isso, eu me alegro no Senhor, nas obras do meu Deus. Irmãos, como é possível ser cego e alegrar-se, se não for uma obra sobrenatural do Espírito Santo? Irmão, perceba que existe um lugar diferente para você viver, independente da circunstância, um lugar de alegria, de satisfação, de tranquilidade, de paz. Eu acho que já compartilhei com os amados que com alguns de vocês eu já compartilhei, mas esse professor, ele vinha então, hospedava lá em casa, e vinha dar aula, bem no começo da Comunhão Cristã. E um dia eu perguntei, Vilmar, você já dirigiu? Tentei uma vez, não deu muito certo. Tal. Pois então você vai dirigir. E armei uma situação, levamos ele lá, na época nem era Leão de Judá ainda, mas lá em Vitimarsum, tínhamos lá um trator. Eu falei, senta aí, ele trouxe a esposa, trouxe esse filho, vai ficar olhando ele dirigir. Aí ele sentou, peguei um trator bem grande, sentei ele no meio do trator, deixei um irmão de um lado, para pisar no freio, e o outro lado na embreagem, e o acelerador era na mão. Falei, aqui você acelera, aqui você dirige. Ele pegou, e era um pasto grande assim. Falei, pode acelerar, né? Engatamos a marcha lá, fomos trocando. Irmão, parecia uma criança. Ele dirigia, não estava vendo nada, né? E a gente se agarrando no trator. Qualquer coisa, tu pula no freio ali, eu pulo na embreagem aqui, qualquer coisa a gente salta do trator. Dirigiu, ficou dirigindo. Coisa de crente, irmãos. Crente tem ideia, né, Wilson? Crente tem ideia, né? Irmãos, eu me lembro desse pastor, uma coisa tão impressionante. E ele é pastor de uma igreja grande, lá em São Paulo. E vinha, colocava ele no avião, ele vinha para cá, pegávamos ele vinha, dava aula para nós, bem no comecinho da Comunhão Cristã, e até hoje ele está no ministério servindo a Deus. Irmãos, a Bíblia diz, Deus, o Senhor me alegra nos teus feitos. Eu preciso começar a reconhecer os feitos de Deus em nosso meio. A Bíblia fala também, em 1 Samuel, não precisa abrir 12:24, com grandíssimas coisas Deus nos tem feito. Marcos 3:8, uma multidão ouvindo as coisas que Jesus fazia, vinha ter com ele. Salmo 18, 23 e 24 diz, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Irmãos, se eu não estou conseguindo me alegrar em Deus, é porque não estou percebendo a obra dele à minha volta. Se tem um crente do teu lado, cabisbaixo, se arrastando, difícil, murmurando, cutuque ele, leve ele a erguer os olhos, veja a obra de Deus. Mas esse dia foi o Senhor quem fez. A Bíblia diz que para recebermos o reino, para desfrutarmos da obra de Deus, nós precisamos ser como criança. Para criança, a vida é mais simples. Imagina a expectativa, hoje eu vou colocar uma máscara do elefante, de uma hiena, de um que tinha um pato, um negócio, é isso aí, é o ápice do domingo, né? E muito crente preocupado com o Cid Moreira, o que ele vai falar depois, e não sei o quê, mas é mais simples. Veja a obra de Deus e alegre-se nesse dia. Amém, irmãos? Amém.
Alegre-se nesse dia. A Bíblia fala no Salmo 103, 2-5, não se esqueça de nenhum dos seus feitos. Portanto, em primeiro lugar, é Deus que alegra o seu e o meu coração. É Deus que traz segurança à sua e à minha vida, independente da circunstância pela qual estamos passando. Em segundo lugar, veja o que diz o versículo 10 do Salmo 92, diz assim: tu exaltaste o meu poder como o do boi selvagem, eu fui ungido com óleo fresco. Um parênteses sobre unção. O que significa isso? A Bíblia fala muito sobre unção. A Bíblia fala no Novo Testamento umas 3, 4 vezes sobre unção. A Bíblia fala no Novo Testamento umas 5, 6 vezes sobre ungir. E a Bíblia fala mais de 500 vezes no Novo Testamento a palavra ungido. Sabe o que isso significa? Existe óleo sobre a sua cabeça. Você já é um abençoado. É disso que a Bíblia está falando. A unção, tanto ela pode ser de pessoas, de objetos, consagrando, separando, autorizando, mas também há uma unção que vem sobre a pessoa e a pessoa começa a se deixar usar por Deus. Muito bem. O versículo 10, ele começa dizendo o seguinte: Deus, além do Senhor me alegrar, o Senhor faz com que o meu poder seja como o do boi selvagem. Sinto muito, Deus nos compara a um boi selvagem, né? Pastor, está me chamando de boi? A Bíblia diz que sim. Dá uma olhadinha para o teu lado. Eu sempre achei mesmo você assim meio, né? Alguns assim com umas arrobinhas a mais, inclusive, quase em ponto de abate. A Bíblia diz: Deus, o Senhor exalta o meu poder como do boi selvagem. Irmãos, nós não temos unção, não fomos chamados para ser lesma. Não, eu tenho uma unção de lesma, lerda, ainda sou meio devagar. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós fomos abençoados. E o nosso poder, a nossa energia, a nossa força é como de um boi selvagem. Olha o que significa isso. Irmãos, um boi selvagem, ou as pessoas têm medo e não enfrentam, e quem enfrenta ou se machuca ou morre. Já percebeu isso ou não? Já viu aqueles rodeios? A maioria das pessoas diz: eu não vou subir nesse bicho aí. E quem sobe ou se destronca inteiro, se quebra todo, ou morre, não é verdade? Nunca vi ninguém sair de lá e comer um bolo de aniversário, né? Subir, ficar sacudindo daquele, tá tudo bem, não aconteceu nada. Sempre acontece alguma coisa. Sabe o que isso significa? É assim que os demônios têm que ver você e a mim. Ou ter medo de você, não vou nem chegar perto, e se chegar, ou vai apanhar ou vai morrer. Amém, irmãos? Amém. Esse é você, irmãos. Nós somos como boi selvagem. Vou exemplificar aqui, né? Ficamos assim. Não é verdade, irmãos? Só que às vezes, por não reconhecermos quem somos em Deus, ficamos como um caramujo, como um caranguejo, andando de lado, de ré, enfiado numa lama. Não, irmão, você não é isso. A Bíblia diz: Deus exalta o meu poder como o do boi selvagem. Mas não importa a dificuldade, a luta, a angústia, é assim a nossa postura frente às lutas e angústias, como o do boi selvagem. Amém, amados? Como o do boi selvagem. Outro dia eu estava com o irmão, e daí encalhou o veículo lá, e nós tínhamos que passar por um campo assim, e tinha muita vaca lá. E andando, as vacas ficavam olhando, uma hora eu andando com ele, era quase uma hora de caminhada, campo aberto assim. Uma hora eu perguntei: escuta, esse troço aí não é boi não, né? Deu uma olhada, não. Estamos examinados, não é boi não, é vaca. Porque se fosse boi, não sobrava, não tinha mais pastor para pregar aqui, não é? Fiquei olhando assim, imagine. Ele falou: não, qualquer coisa, você corre para um lado, eu corro para o outro, né? Eu olhei para ele: você acha que você corre mais que eu? Irmãos, a nossa força, Deus diz: eu vou exaltar o teu poder como o do boi selvagem. E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que você e eu fomos ungidos com óleo fresco. E é isso que eu quero falar com você nessa noite, passado essa introdução. Amados, nós fomos ungidos com óleo fresco. Sobre a sua cabeça tem um óleo morninho que não parou de jorrar. A Bíblia diz que lá em Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre nós, e ele não parou de se derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida. O óleo continua fluindo, fresquinho, quentinho sobre a sua cabeça. Tem uma marca sobre você. Irmãos, o diabo ele tenta nos fazer olhar para baixo,
Tenta você ficar angustiado, aflito, com diarreia, vomitando, que agora não tem mais saída, não sei mais o que fazer. Tem um óleo fresco sobre a sua cabeça. Aprenda a receber e declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua vida. Existe óleo fresco sobre a minha vida. De repente você está andando e um filho seu está aqui, está ali, está perdido, está isso, está aquilo. Existe óleo fresco na sua casa. Existe um óleo morninho sobre a sua vida. Ele não parou de jorrar. Arno, o que é esse óleo fresco? É o próprio Espírito Santo de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus sobre esse óleo fresquinho que está jorrando sobre a sua casa, sobre a sua vida. Minha irmã, sobre o seu marido está jorrando esse óleo fresquinho, esse óleo de alegria. Veja o que está escrito, por gentileza, em Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao 3. Isaías 61, do 1 ao 3. A palavra de Deus nos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quem? O Espírito de Deus, amados. Aleluia. O Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito, mas essa palavra não é para Jesus? Sim. E você não é Jesus? É. Jesus não mora em você? Sim. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E veja o 3, e ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê um véu, uma grinalda, em vez de cinzas, óleo de alegria, óleo de gozo, em vez de pranto. Irmãos, quem está passando por lutas, por angústias, por dificuldades, faz o quê? Chora, não é verdade? Chora. Você já chorou? Claro que já chorou. Pastor, estou chorando agora, pastor. A Bíblia está dizendo que em vez de pranto, óleo de alegria sobre a sua cabeça. É isso que a Bíblia está dizendo, amados. É algo sobrenatural. Isso não é pensamento positivo, não é um cursinho que você faz. Você recebe sobrenaturalmente de Deus, independente do que está acontecendo. De vez em quando eu olho alguns heróis da fé, ou melhor, algumas heroínas da fé, esposas cujo marido ainda não está na igreja, cujos filhos ainda não estão na igreja, estão em pé, louvando, adorando a Deus, fiéis, firmes. Me admiro disso. Lembro-me da minha falecida avó, mãe do meu pai. Ela orou a vida inteira, e aos 75 do terceiro tempo, já meu avô se converteu. Aleluia. Não esmoreceu. Mas como é possível conviver com uma pessoa que não quer saber de Jesus por 50 anos, se não for o óleo fresquinho de alegria, sendo renovado todo dia? Meu irmão, não deixe de orar pelo teu filho, o óleo continua jorrando. Minha irmã, não deixe de orar pelo seu marido, o óleo continua jorrando sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça, o óleo está fluindo, o óleo da alegria. A Bíblia diz que em vez de choro sobre você, tem óleo de alegria. Óleo de alegria. A Bíblia fala sobre esse óleo de alegria. A Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus, não precisa abrir, mas está em Lucas, quando ele enfrentou o Getsemane, a Bíblia diz que a angústia era tamanha no coração de Jesus, com aquilo que iria acontecer, a ponto de ele suar gotas de sangue. Você conhece o texto? Mas a Bíblia diz que um anjo veio lá confortá-lo, amados, o óleo de alegria jorrando sobre Jesus, no momento que ele mais precisava. Irmãos, não é diferente com você e comigo. Existe óleo de alegria sobre a sua cabeça. Arno, mas amanhã eu vou enfrentar meu chefe, eu vou levar uma bronca, eu acho que vou ser demitido, o óleo continua jorrando. Arno, mas amanhã eu tenho prova de física, o óleo continua jorrando. Tem prova de estudos sociais, o óleo continua jorrando. Tem provas de moral e cívica, o óleo continua jorrando. Ah, do que, Alan? Do que? Só esses dias eu fui repetir, eu não posso mais falar de sogra, Alan. Agora eu tenho uma lá em casa, né? Então ela disse, Arno, agora você não pode mais fazer piada de sogra. Agora eu sou casado com uma sogra. Que situação, né, velhinha? Então essa piada está fora do repertório, não posso mais. Aliás, fazendo parênteses, quero louvar a Deus. Nosso filho mais velho casou semana passada, graças a Deus, foi um tempo gostoso, e louvamos a Deus. E eu tenho uma sogra em casa agora, né? Então, deixa eu voltar aqui pro
Estão me distraindo, né? Amados, a Bíblia diz que Paulo, ele foi encarcerado. Imagine você ser encarcerado. A Bíblia diz que ele cantou. Por quê? Porque tinha óleo de alegria jorrando sobre a cabeça dele. Óleo de alegria. Mas Paulo, você está preso aí. Mas eu sei quem cuida da minha vida. Eu não sou isso aqui. Eu não sou o que o médico diz. Eu não sou o que o Cid Moreira diz. Eu não sou isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o óleo da alegria continuou jorrando sobre a minha cabeça. Arno, o que é que esse óleo faz na minha vida? É o terceiro ponto do que eu quero falar com você. Gostaria que você registrasse isso. Aliás, amanhã e sexta-feira, o teu líder de grupo familiar vai perguntar para você o que é que o óleo da alegria faz. Então anote, escreva nas costas do teu irmão da frente, anote em algum lugar aí. O que é que esse óleo faz? Amados, a primeira coisa que esse óleo faz, ele renova as tuas forças. Ele renova você. Ele renova você, leva você a respirar fundo Por que não se diz isso? Porque a Bíblia diz no Salmo 92:10: Deus exalta o meu poder como o do boi selvagem. Irmão, você vai sair daqui da igreja e vai querer uma máscara das crianças de um boi. Eu sou um boi. É assim que Deus faz conosco. O óleo da alegria, ele muda o seu ânimo. Ele renova as suas forças, independente da circunstância, da luta e da angústia. Amados, e eu não estou aqui menosprezando a sua luta. São lutas sérias que enfrentamos. Lutas sérias. Me lembro do pastor Bonk contando um testemunho. Um dia assim que para ele falou: Arno, pense trevas aquele dia. O ministério dele tem uma estrutura grande que vai de um lado para o outro na África. E havia uma época que ele tinha assim, era mais de 20 carretas que levavam os equipamentos de som, tenda, de um lado para o outro na África. E numa dessas ocasiões, a equipe dele, o comboio, estava viajando de um canto para o outro na África, estrada poeirenta, e um caminhão que vinha em sentido contrário, o caminhão que estava detrás do comboio não viu e bateram de frente esses dois caminhões. E o caminhão do pastor Bonk então explodiu, pegou fogo, e as três pessoas que estavam ali morreram. O detalhe é que no caminhão da frente estava dirigindo o pai do garoto que vinha dirigindo o caminhão de trás. O pai viu filhos queimando vivo ali, enfim, morrendo naquele acidente. E o pastor Bonk falou: e passou tudo aquilo, agora estou eu sentado dentro de um aviãozinho lá no meio da África, com 3 caixões, levando os 3 corpos para o seu país de origem. Acho que era na Alemanha, não me lembro. Ele falou: Arno, eu fiquei olhando, falei: Deus, o que é que eu vou dizer para essa mãe? O que é que eu vou dizer para essa esposa? Todos eles estavam sob os meus cuidados. Eu sou a cobertura espiritual deles, estavam no meu ministério. E ele conta que esse óleo da alegria veio sobre a cabeça dele. Aquele consolo. Cada uma daquelas pessoas foi tão consolada. Ele foi consolado pelas viúvas, pelos familiares mortos daqueles entes queridos ali. Cada um veio consolá-lo e glorificar a Deus, porque puderam dar a vida pelo ministério. Irmãos, independente da circunstância, inclusive situações de morte, o óleo da alegria continua jorrando sobre a sua cabeça. Ele renova as tuas forças. Ele vai renovando, ele ajuda você a novamente se colocar em pé e avançar para o próximo dia. Óleo de alegria. Esse óleo, além de renovar as nossas forças, a Bíblia diz também no Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Mas esse óleo da alegria, ele faz isso. Uma vez eu vi um estudo, talvez você já viu isso, que existe um tipo de águia lá nos Estados Unidos, que a cada X anos, eu acho que a cada 20, é um monte de, a cada X décadas, ela arranca todas as suas penas, todas as suas garras, e o próprio bico quebra na pedra, e ela quase morre. Mas aquilo tudo nasce de novo, renova as suas forças. A Bíblia diz que esse óleo da alegria produz isso em você. Quando você acha que não tem mais saída, pastor, não tem mais saída, não sei mais o que fazer, a Bíblia diz que esse óleo continua jorrando e vai renovando as tuas forças, vai colocando você em pé de novo, vai erguendo você novamente. A Bíblia diz que esse óleo da alegria também, ele me leva a enxergar mais longe. Amados, uma das coisas mais angustiantes do ser humano
é não saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, no próximo ano. Por isso as pessoas erram tanto. Por isso as pessoas erram tanto. Só que a Bíblia diz que a minha força vai se renovar com a força da águia. E a Bíblia diz que a águia está lá em Jó. Ela de longe, ela vê o seu alimento. Amados, o óleo da alegria leva você a contemplar aquilo que é eterno. Leva você a tomar as decisões acertadas. Na sua casa, na sua vida. O óleo da alegria, ele me torna também fraterno. Como assim, Arno? Me torna fraterno. Veja o que está escrito, isso eu gostaria que você lesse comigo, o Salmo 133, 1 e 2. Veja o que está escrito, 1, 2 e 3. Veja o que está escrito nesse texto. É como o óleo, 1, 2 e 3. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, como óleo de alegria sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, e como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados, viver em união é fruto desse óleo jorrando, senão todo mundo estaria se matando aqui, como nós vimos essa semana, lá no Congresso Nacional, um cuspindo no outro, outro ofendendo o outro, uma coisa absurda. Não tem nada a ver com a igreja. Aliás, fazendo um parênteses, qual que é a posição da igreja em relação ao impeachment da presidente Dilma? O que vocês têm a dizer sobre isso? Seu voto é sim ou não? Sim, e pelo quê? Pelo seu neto, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê. É um negócio impressionante, né? Voto. Cara, mas voto pelo que, né? Deixa eu falar. A nossa leitura desse momento é a seguinte, 2 pontos. Abriu-se uma janela de oportunidade para a nação brasileira. É assim que nós estamos enxergando esse momento. Existem forças espirituais maiores do que nós imaginamos agindo por trás disso. E o caminho que o Brasil estava trilhando é um caminho de ateísmo, de distanciamento de Deus, de destruição dos valores da família. E com esse processo entendemos, sim, que abriu-se um momento, uma janela de oportunidade para nós como nação. Tudo o que estamos vendo, essa Operação Lava Jato, tudo que você e eu estamos vendo, amados, nada mais é que o resultado da oração de milhões de cristãos que estão nessa nação. Então, cremos que vem um tempo muito abençoado para a nação brasileira. Amém? Então, essa é a nossa leitura, essa é a nossa posição, sem entrar em questões político-partidárias, mas é assim que nós vemos. Ok, amados? A Bíblia diz que esse óleo da alegria, ele desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. É interessante isso. Sabe o que significa? A Bíblia diz, coloca o versículo 3, por gentileza, ali. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Se você olhar um pouco a geografia ali de Israel, até hoje é assim, esse orvalho, ele cai nesse monte. E esse orvalho alimenta o Rio Jordão. E existe uma aplicação muito interessante disso aqui. Deus é tremendo. E esse rio, esse orvalho, ele viaja ali por quase 200 quilômetros, chegando até o sul de Israel. Sabe o que significa? Que esse óleo da alegria que vem sobre Arão, ele abençoa toda a nação. O óleo da alegria que está sobre a sua cabeça, abençoa todos aqueles que estão debaixo de você, todos aqueles que estão sob teus cuidados. Isso me leva a refletir também que eu tenho uma responsabilidade em não interromper o fluxo desse óleo. Se você líder, se você apacentador, por alguma razão começa a duvidar do poder de Deus, e você começa a questionar o próprio Deus, e você interrompe esse fluxo de óleo, você prejudica as pessoas debaixo de você. Imagine você, líder, chegar lá no teu grupo familiar, e o pessoal ali está como um boi selvagem. Tem uns ali que estão de olho no lanche, como um boi selvagem, está todo mundo ali. É hoje, líder, hoje vai acontecer um Pentecoste aqui nessa reunião, porque hoje vai ter milagres, e nós vamos ver resposta de oração, vamos ver testemunhos, e aí entra você, líder, lá. Alguém me vê uma cerveja porque eu não aguento mais. Irmão, para acabar. Irmão, negue-se a isso. Eu sei que você não vai fazer isso, eu estou extremando aqui. Mas tem gente se arrastando pela... Não é assim, irmãos. Não, mas você não sabe a minha luta. Deus sabe.
E a Bíblia está dizendo que existe um óleo fresquinho jorrando sobre você. Independente do que você está passando, você entra lá, tem óleo fresco sobre a minha cabeça. Peça oração para mim, porque tem óleo fluindo aqui. Amém, irmãos? Esse é o nosso papel, é assim que nós precisamos nos ver. A Bíblia diz que esse óleo precioso, esse óleo fresquinho, ele vai jorrando. Para nós terminarmos, esse óleo, ele também me autoriza. Esse óleo nos autoriza no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido por Samuel, no mesmo instante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Amados, o Espírito Santo já se apoderou da sua vida. Não me telefone dizendo: pastor, minha vizinha está endemoniada, posso lá orar por ela? O Senhor me abençoe. Você já está abençoado, irmão. Vai lá, você é o SIAT. Imagine se ligasse lá para o bombeiro todo dia: olha, aconteceu um atropelamento aqui, tá? Só um pouquinho, vou ligar para o pastor. Alô, pastor, posso ir lá socorrer? Irmão, vai de uma vez. Tem alguém endemoniado, alguém enfermo, você já está abençoado. Já tem óleo sobre a tua cabeça. Vai lá e derrame o óleo sobre a pessoa. Amém, irmãos? Pode me ligar, eu fico feliz de você me ligar, né? Mas me ligue para contar o testemunho. Pastor, fui lá, orei, impus as mãos, derramei óleo, o demônio saiu, a pessoa levantou. Existe óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo, ele nos autoriza. Você já está autorizado a se mover no mundo espiritual, libertando e abençoando vidas. Amém, amados? Eu fico olhando essas crianças, cada uma delas ali. Imagine a maquiagem, né? A preparação, a irmã lá atrás, acho que foi a irmã lá atrás que fez a maquiagem. Eu li, acho que deve ter sido a irmã, né? Você viu que as crianças tinham um dentinho, outro tinha uma florzinha, outro asinha e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão, criança fica ali, tá, pode maquiar, não tem problema, acho bom, né? Adultos jamais imaginem, que mico, vou botar uma flor aqui, não sei, pode maquiar. Fico ali na expectativa, sabendo que estão sendo cuidadas. É por máscara, põe máscara, põe máscara. Elefantinho, tinha um professor aqui com um chifre, né? O que era aquilo lá? Ah, um alce, né? Precisava comprar uma dessa para o ministério, né? Assim, nós somos assim. Irmão, as pessoas debaixo de você precisam ter essa confiança em você. Por uma razão, por reconhecerem que o óleo de Deus está jorrando na sua vida, nos teus conselhos, nas tuas ministrações, nas tuas palavras. Cutuque a pessoa que está do seu lado e diga: tem óleo fresco sobre a sua cabeça. Tem óleo fresco sobre a sua cabeça. Amados, uma pessoa ungida faz toda a diferença no lugar em que ela está. Você não tem unção de porco espinho. Sabe o que é unção de porco espinho? Chega, todo mundo vai embora, de medo. Ih, lá veio fulano. Não, irmãos, nós temos a unção de ovelha, né? Todo mundo quer chegar perto, quer enroscar, quer ficar abraçadinho, né? Amados, o próprio Senhor Jesus foi ungido. A Bíblia diz em Lucas 4,19: o Espírito do Senhor me ungiu, me capacitou. Você também já foi ungido, tem óleo fresco sobre a sua cabeça. Negue-se a viver um dia sem perceber, sem reconhecer esse óleo fresquinho sobre a tua cabeça. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Eu quero convidá-la a ficar em pé, por gentileza.